Ok. Vamos falar sobre operadores de conjunto, or set operators. First, I want to split my screen into two SQL worksheets. So, operadores de conjuntos. So, set operators. Isto dos conjuntos é algo que vocês já deram em matemática, no secundário, e que certamente se lembram. Faziam dois círculos e depois intersetavam os círculos e faziam a união, interseção, certo? Creio que se lembrarão disso. Portanto, vamos aqui experimentar. Eu vou usar estes dois SQL worksheets porque vou tentar mostrar em cada um dos conjuntos. Vamos ver como é que isto corre. Ok, so select eu quero saber o nome, o código do empregado e o salário, Framemp, where sal maior que 1500. Este é um conjunto. So, this is one set. The name, employee name, number and salary, where salary is greater than 1,500. Do outro lado, select name, empno, sal, Framemp, where depno igual a 20. Ok, aqui temos o outro conjunto. Está bem? Se vocês repararem, existem alguns nomes no conjunto 1, vou chamar este conjunto 1, que também aparecem no conjunto 2, certo? E existem alguns que aparecem só no conjunto 1 e alguns que só aparecem no conjunto 2. Por exemplo, este Adams só aparece no conjunto 2, este Alan só aparece no conjunto 1, por exemplo, o Jones aparece nos dois. Ok? Estão a ver? Foi só criar aqui dois conjuntos. So I created two sets where we have some rows that are common, like Jones. It exists on both sides. Alan, for example, just on the first set, and for example, Adams only on the second set. Ok, será que ainda faço outro? Como é que eu fazia isto? Ainda vou criar um outro. Ok. Vamos. Este aqui, a ideia era que ficasse aqui. Não. Não ficou bem. Ok. Isto não está fácil, certo? É isto que eu queria. Ok. So I have the two sets, and here I can try to make my class. Ok. Pronto. Então, eu estou a colocar isto assim para que seja mais fácil verem o que
o que acontece. Vamos começar com o minus. O que é o minus? O minus é, eu tenho dois conjuntos e vou retirar um do outro, certo? Ou seja, tenho um conjunto de resultados do primeiro conjunto, a esse conjunto de resultados vou retirar os resultados que são comuns ao segundo conjunto. Está bem? É um menos o outro. Portanto, eu se pegar aqui no conjunto 1, chamar a este aqui é o conjunto 2, vou fazer o conjunto 1 menos o conjunto 2. Está bem? Vocês estão a ver aqueles 7 registros do conjunto 1, a eles vou retirar aqueles que existem no conjunto 2. Percebem isso, certo? Como é que é feito isso? Eu vou usar este operador que é o minus, está bem? So, I'm going to use the minus operator that is going to remove from the first set the elements that are in the second set. Como é que eu faço? Eu até vou fazer com copy-paste porque acho que se percebe melhor. Eu vou pegar ao conjunto 1, pôr aqui o conjunto 1, e esse conjunto vou retirar o conjunto 2. O que é que eu vou colocar aqui no meio? É precisamente o minus. Estão a ver? É 2 selects. E eu, ao primeiro, vou retirar o segundo. So, I just have the 2 selects, and I'm going to use the minus operator that is going to remove the elements that are in the second set from the first set. Ok, e o resultado é este. E podemos confirmar. O Alan existe no conjunto 2? Não. Então, aparece. O Jones existe no conjunto 2? Existe, então não aparece, foi removido. O Blake não existe no conjunto 2, portanto aparece. E assim sucessivamente. Estão a perceber? Portanto, eu retirei do conjunto 1, retirei os elementos que aparecem no conjunto 2. So, by using the minus operator, we removed from the first set all the elements that also exist on the second set. For example, Alan does not exist on the second set, so it is on the result. Jones exists on the second set, and because we have the minus, we remove the Jones, and it does not show in the end result. Ok? Portanto, é um menos o outro, eu creio que é intuitivo e fácil de compreender, certo? Ok. Eu já agora gostava também de referir que estes selects feitos com estes operadores de conjuntos conseguem todos eles serem feitos de outra maneira, está bem? Portanto, só para exemplificar, eu se quisesse ter o mesmo resultado, e vocês já viram que usando selects eu posso obter o mesmo resultado de diversas maneiras, mas tal como está, neste exemplo, não quer dizer que se possa fazer isso em todos, mas se eu executar este outro select, é equivalente ao de cima, está bem? A matéria de hoje não é arranjar selects equivalentes, mas é só para vocês verem que muitas vezes a gente consegue arranjar selects que dão o mesmo resultado. Não quer dizer que demorem o mesmo tempo a ser resolvidos. Certamente que este último select é mais rápido do que o primeiro, está bem? É mais eficiente. Mas às vezes
nós podemos fazer de uma maneira ou de outra, tá bem? So what I'm saying here is that all the queries done with set operators, we can also execute them by changing the queries without using the set operators. So here I have an example that gives the same result as the query above. And in this query, we are not using set operators, okay? This is just an example that you can do this kind of things, okay? Segundo operador é o intersect. Então, o que é o intersect? O intersect vai dar a interseção dos dois conjuntos. Estão a perceber? Se vocês imaginarem que os dois conjuntos são dois círculos, o que é o intersect? É a parte dos círculos que é comum aos dois conjuntos. Está bem? Aquele bocadinho que fica no meio. Ou seja, se eu executar o mesmo query usando o intersect, vai-me dar só os elementos que aparecem em ambos os conjuntos. Certo? Creio que também é bastante intuitivo. Portanto, eu copiando, mais uma vez, se calhar vou copiar um a um. Portanto, copio o primeiro conjunto. Até vou deixar um espaço. Copio o segundo conjunto. E vou escrever intersect. Eu estou a escrever em maiúsculas, mas não tem que ser em maiúsculas, está bem? So the intersect returns all the elements that are common to both sets, that are present in both sets, okay? And here they are. So we can check Ford existe no primeiro set, no primeiro conjunto e no segundo conjunto. Jones existe no primeiro conjunto e no segundo conjunto. Sim. Podia adicionar um select para ser mais fácil de visualizar. Na primeira parte da linha do meio. Acrescentar o quê? O departamento. Querias ver sal, vírgula, dep nó. Assim? Ok. Eu depois faço isso. Neste aqui eu posso fazer isso. Estava a perceber. Queres assim, não é? Então, eu executo estes com o dep nó. Este com o dep nó. Portanto, neste departamento é 20. Pronto, basta ver aqueles que têm 20 no departamento, certo? Ok. Portanto, o que nós estamos aqui a obter, de facto, se calhar eu vendo o salário de EPNO, são aqueles que têm o salário maior que 1.500 e o departamento igual a 20. So, using the intersect, I have only the rows that are common to both sets, like Ford, Jones, and Scott. Okay, if I take Jones, for example, it is on both sets. Ford exists, and Scott also on both sets. Estão a ver, eu como exercício podia vos perguntar, ok, agora façam isso sem usar o operador set, tá bem? O operador de conjuntos. Como eu disse, isto é intuitivo e vocês já conhecem isto da matemática, certamente que se lembram destes operadores de conjunto. Ok, agora tenho aqui o operador union, em que já agora eu já ponho que não aparecem os duplicados. O que é que faz o union?
que é que vocês imaginam? Tem dois conjuntos, o que é que vai aparecer no union? É o que está num conjunto e o que também está no outro conjunto. Portanto, aparece tudo o que temos num conjunto e vai aparecer também tudo o que temos do outro conjunto. Ok, neste caso, se os conjuntos se interceptarem, que é o caso, os elementos que são comuns aos dois conjuntos só aparecem uma única vez, não aparecem duplicados, está bem? So, the union executes the union of both sets. It's going to show the results of the first set and the results of the second set. If there are common elements from both sets, these elements are only going to show once. Pronto. Se eu pegar num conjunto e pegar no outro, faço o union. Se eu executar, podemos ver que, de facto, eu no primeiro tinha 7, no segundo tinha 5, não é 7 mais 5. Queria dar 12, não é? Mas aparecem 9. Porquê? Porque há elementos que já vimos, são aqueles do intersect, eram aqueles 3, certo? Que não aparecem. Todos os que aqui estão aparecem no primeiro conjunto e também aparecem no segundo. Por exemplo, este Scott, que até é o que está selecionado, aparece nos dois conjuntos. Quantas vezes é que aparece no resultado? Só uma vez. Não aparece duplicado. Está bem? Sim, sim. Por que a comparação só está sendo feita na primeira coluna? No caso dos nomes, apenas não os valores. A comparação não está a ser feita na primeira coluna. Está a ser feita o sal maior que 1500 até a terceira coluna. O dep não é igual a 20 até a quarta. Sim, por exemplo, no primeiro exemplo que o professor deu, no caso do Linux, sim, diz assim, o primeiro resultado menos o segundo, mas só corrigir para os nomes, não para os valores. Não. É tudo. É o registro todo. O registro todo é igual. Aqui também o registro todo é igual, porque para o mesmo nome, aquele empregado tem sempre o mesmo empenol, o mesmo salário, o mesmo DEPNO. Estamos até da mesma tabela. Eu estou a pegar nos nomes, mas eu peço desculpa, mas eu aqui, eu não sei se consigo. É a linha toda. Eu estou a perceber. Eu, se calhar, estou a induzir em erro da ideia que é só a primeira coluna que está a ser comparada. Não. É o registro todo, está bem? Eu é que, se calhar, não me estava a fazer compreender bem, está bem? Obrigado pelo reparo. Tá? Mas está claro agora, certo? So the union is going to show the results from the first set and the results from the second set, and the common elements only show once. Okay? Uma coisa que nós podemos querer fazer é, e se eu quisesse que os resultados aparecessem duplicados? Ou seja, eu não queria que fossem eliminados os repetidos. Para isso temos o union all. No union all aparecem os duplicados. Olha que engraçado. So, using the union all, we will have the duplicate values duplicated. So, the only change here is this. E agora já temos os 12 e podemos ver que temos aqui o Scott e temos aqui o Scott também.
Ok? So, using the union all, we have the duplicates duplicated. So these two rows, for example, are the same. Ok, acerca dos operadores de conjuntos é quase isto. Eu tenho aqui mais uma coisinha para vos mostrar. Não sei se vocês repararam no seguinte. Digam-me lá. O resultado este é o union all. O resultado do union all aparece ordenado ou desordenado? Desordenado. Desordenado, certo? Vocês até podem dizer, até aqui são os do primeiro conjunto, certo? E depois os outros são os do segundo conjunto, mas não estão ordenados. So, when we use the union all, the result is not ordered, okay? So, there is not a sequence here. E podemos pensar porque é que isto é feito. Ora, para fazer o union all, o oráculo, o que é que teve que fazer? A base de dados, o que é que teve que fazer? Pegou nos resultados de um e a seguir pôs os resultados do outro. Foi feito dessa maneira. E vocês podem dizer, sim, isso é óbvio, não é o que ele faz nos outros. Então vamos ver os outros outra vez. Vou agora pegar no union. So, let's see what happens with the other set operators. Digam-me lá, vocês acham que o resultado está ordenado ou não está ordenado? So, what do you think? The result is ordered or not? Está ordenado. Sim. E porquê é que está ordenado? Porquê é que estará ordenado? Eu digo-vos. Ora, o oráculo vai ter que, para fazer o union, vai ter que ver quais são os elementos que são duplicados para os retirar do resultado, certo? E a pergunta é, como é que ele vê quais são aqueles que são iguais nos dois conjuntos? Vocês podiam dizer de uma forma pouco eficiente, ok, para cada um deles vai percorrer os outros, está bem? Mas isso é pouco eficiente. Nós podíamos ter conjuntos com muitos registros, com milhares ou milhões de registros. Então, como é que ele faz? Ele, para fazer isso, ele vai ordenar os dois conjuntos. E ordenar os dois conjuntos, mais rapidamente, numa única passagem, consegue logo verificar os que são duplicados, em vez de estar a fazer uma passagem para cada um deles. E então, como é mais eficiente, como os ordenou, e depois aí esse vai ser o resultado final, o resultado vai ficar ordenado. Está bem? Perceberam? So, using the union, the result is ordered. And this happens because Oracle has to find the duplicate values. And the fastest way to do it is to order the first set and then order the second set and compare the results. So when the Oracle, the database, compares the results and it removes the duplicates, we get the end result also ordered. Okay, and we can see the same for the intersect. The intersect is exactly the same problem. How can he find the duplicates? So it orders the two sets. Portanto, para o intersect é a mesma maneira. Como é que ele vai encontrar os duplicados? O melhor é ordenar aquilo e depois, muito mais rapidamente, numa única passagem, consegue ver os duplicados. Está bem? E já agora, para o minus, que também cá estão eles ordenados. So, the same happens with the minus, okay? The only set operator that does not order the result is the union all. Okay? And I explained the reason. Uma outra questão é, imaginem uma pergunta do tipo, tinham que fazer a união de dois conjuntos, mas que não se intersectavam, está bem?
Qual das duas formas é mais rápida? Usando o union ou usando o union all? Porquê? Isso era o union all. Muito bem. E porquê? Porque não precisa, certo, não precisa de ordenar nem comparar os valores. Está bem? Portanto, numa situação, tipicamente a gente quer usar o union porque tipicamente não queremos duplicação de valores. No entanto, se sabemos que os dois conjuntos são disjuntos, um é sobre rapazes, o outro é sobre raparigas, por exemplo, e não nos interessa ordenar por esse registro, ou a gente até quer ordenar por outra coisa qualquer, o union all é mais rápido do que o union, está bem? Claro, com poucos registros isso nem se nota, mas se tivermos milhões ou milhares de registros, já poderá ser significativo. So what I said is that if we have two sets that are disjoint and we want to use the union operator, we should use the union all because it's a bit faster than the union, because you don't, the Oracle doesn't have to sort or the order the results and compare to see if there are some matching rows, ok? Essa era uma coisa. Por fim, só falta falar-vos aqui de uma outra coisa, que é algumas características que têm que ter estes selects. Está bem? Ok. Aqui constraints não são as constraints da base de dados, mas é o seguinte. Eu até vou copiar este select do union como exemplo. Mas nestes exemplos que estivemos a fazer, nós estamos a aceder à mesma tabela e os campos têm o mesmo nome, certo? Portanto, até vocês podem pensar que temos que usar sempre campos com o mesmo nome e que normalmente até nem existem em tabelas diferentes. Mas não é verdade, está bem? Aliás, eu copiei isto, mas eu vou querer fazer outro. Vamos supor este exemplo. Select ename, empno, from emp, where salt maior que 1500, union, select dname, depth-no, from depth. Pode ser assim, from name. Isto sem óculos é mesmo complicado. Ok, ora, vejam. Vejam esta situação. Por um lado, tenho um select que tem o ename e o empno. Do outro lado, tenho um select que tem o dname e o depth-no. São diferentes, certo? So we have here an example where we have different names for the columns. But it works. It works. I don't know if it makes sense. Here I have an employee and here I have a department, but it works. Não sei se faz sentido. Num lado tenho departamentos e tenho empregados, ok, mas se a pergunta é essa, tenho tudo. E, mais uma vez, está ordenado porque usei o union. Portanto, eu preciso de que os nomes dos campos sejam os mesmos? Não preciso. So, I don't need the two sets to have the same names for the columns. In fact, the result shows the names of the first set.
Está bem? Portanto, mostra o resultado dos nomes das colunas do primeiro conjunto. O que é que tem que acontecer? É que os tipos de dados têm que ser equivalentes. Querem ver? Onde está dep9, vou pôr loc. O loc é a localização do departamento. É um texto, está bem? Já não é um número. So the data types must be equivalent. For example, now I replaced dep9 by loc. Loc is a text field. And it gives me an error. It's not because the name is different, it's because of the data type. Ok? E agora, só por curiosidade, eu se fizer aqui, puxar... Se executar, já executa. O que é que eu fiz? Converti este número para caractere. Converti para caractere, como o loc também já é caractere, é um texto, já nem dá erro, está bem? Portanto, mostrei-vos uma situação em que isto daria erro e até vos mostrei, caso eu quisesse mesmo este resultado, por exemplo, o que é que eu poderia fazer. Neste caso, usei uma função de conversão, está bem? Nós devemos de falar das funções de conversão noutra aula. Okay, do you understand? It gives me an error, but by using this conversion function that converts a number to a character type, it solves the problem. Portanto, uma das restrições é os tipos de dados têm que ser equivalentes. So, one of the constraints is that the data types must be equivalent. Another constraint has to do with the number of the columns. For example, if I have here dep9 and I execute, it gives me an error. Porquê? Tenho duas colunas em cima e tenho três colunas em baixo. Why is that? I have 2 columns in the first set and 3 columns on the last set. So I must have the same number of columns. Mas, por exemplo, a dep9, if I put just another column, and it works. Ok? Posso pôr menos um até, se quiserem. Estão a ver? Estão a perceber? Portanto, basicamente, as restrições que nós temos são essas, está bem? Aqui. Já agora, deixem-me dizer-vos que é assim, os operadores de conjuntos, na realidade, não são muito usados, está bem? Nós podemos usar, acho que são intuitivos. Se eu tenho dois conjuntos e quero fazer uma destas operações, já tenho um select que pode ser muito complicado, que dá um resultado, aí esse resultado quer tirar o que existe no outro select também muito complicado. O mais fácil logo assim à partida é fazer um minus, por exemplo. Ao primeiro tiro o segundo. Em vez de estar a tentar fazer um select complicado que de facto retire tudo e que provavelmente será mais rápido. Está bem? Mas a gente, pensando em conjuntos, fazer estas operações acaba por ser intuitivo. Mas, na realidade, onde estas operações acabam por ser usadas é num ataque chamado SQL Injection. Este é um ataque que é feito à base de dados e eu posso dar aqui um exemplo de SQL Injection, que não vai funcionar, mas é só como exemplo. Imaginemos que eu tinha o tal conjunto select e name, job from imp where sal maior. So now I'm going to give an example of a SQL injection attack. Imaginem que eu tenho uma aplicação, imaginemos,
uma aplicação que alguém desenvolveu e que lá dentro tem este select. E onde eu tenho o ponto de interrogação é aquilo que o utilizador vai introduzir como resposta. E que devia ser um campo numérico, por exemplo, 1000, 1500, 900, 975. Estão a perceber? Era isso. So, let's imagine that we have an application that executes this query. And the question mark is what the user is going to input. That should be a numeric value, for example, 2000. But if the application does not filter the inputs and allows the user to enter text, the user may be able to execute it as SQL injection attack. Eu vou mostrar-vos aqui, por exemplo, o que é que ele fazia. Ele até podia pôr 1500 e até podia pôr aqui and 1 igual a 0. O and 1 igual a 0, o que é que ia fazer? Falso. Se eu executar isto, ele não dá resultado nenhum. Está bem? A seguir fazia union, select username e password from users. O que é que ia obter com isto? O username é do mesmo tipo de dados de name, password é do mesmo tipo de dados de job, da tabela users. O que é que ele ia fazer? Sobre o primeiro query não ia aparecer nada, o que é que ia aparecer era a lista dos utilizadores e das passwords. Estão a perceber? Um ataque SQL injection se o utilizador tivesse introduzido isto que eu tenho agora selecionado. So this is how a SQL injection attack works if the user inputs what I have selected. It is not going to show anything from the first set, and then it's going to show the username and password for all the users. Okay. I talk more about this in the programming and security. That's an optional. Está bem? Programação e segurança, que é opcional, eu falo também sobre isto. Ok. Pronto. E acerca dos operadores de conjunto era o que eu queria falar.